É uma alegria ter você conosco. Você ouviu esta música inicial da introdução do nosso trabalho, do nosso culto nesta noite? Tem uma mensagem gostosa aí, hein? E a mensagem não é o cafezinho. O cafezinho é o meio para você se alegrar com a sua comunhão, com o seu compartilhamento. É muito bom quando nós temos amigos, quando nós temos pessoas que podemos sentar com elas e compartilhar as nossas dores, as nossas aflições e também, porque as nossas alegrias, as nossas vitórias. Que Deus, nesta noite, esteja trabalhando poderosamente no seu coração. Este é um momento especial. É um momento pelo qual nós estamos atravessando e aprendendo a termos necessidades, a valorizarmos os bons momentos, os momentos simples da vida, como este, quando nós tomamos um cafezinho. Brasileiro que não gosta de futebol e não gosta de café, parece que não é brasileiro. Ou um ou de outro, ele tem que gostar. E nós louvamos a Deus porque somos brasileiros, estamos num país abençoado, um povo irmanado, um povo amigo, um povo que recebe bem, um povo que trata bem, um povo sofredor, mas um povo vitorioso. Eu quero orar com você nesta noite, em o nome de Jesus, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade que estamos tendo de nos reunirmos todos juntos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai que estás no céu, neste dia abençoado, que nós, Senhor, o Pai, estamos desfrutando do teu amor e da tua graça, nós nos rendemos a ti para louvar o teu nome e agradecer a sua generosidade em o nosso favor. Agora, Deus, continue abençoando este culto, continue abençoando as pessoas que estão já participando, aqueles que ainda chegarão. Senhor, cuida de nós, fala conosco e nos traz, Senhor, o Pai, coisas do teu coração. Nos traz, Senhor, o Pai, revelações do teu espírito, para que a nossa vida continue tendo cor e sabor. Em o nome de Jesus, oramos com perdão dos pecados. Meus queridos e amados irmãos, nós louvamos a Deus por tudo que Deus está fazendo, por tudo que Ele ainda há de fazer e por tudo que Ele já fez. É muito gratificante nós podermos nos reunir diante de um Deus todo-poderoso como este. Temos orado no trabalho Janela de Oração, juntamente com um grupo de aproximadamente 50 pessoas. O Senhor tem sido bondoso com cada um de nós. O Senhor tem sido maravilhoso com cada um de nós. As nossas orações estão fazendo efeitos. As nossas orações estão produzindo resultados. Deus tem abençoado o pessoal que trabalha na área da saúde, tem guardado, protegido as nossas autoridades. Deus tem dado orientações para os nossos governantes fazerem alguma coisa em prol daqueles que estão mais necessitados. Isso tudo é muito glorioso, isso tudo é muito maravilhoso. Aonde a minha mão não pode chegar, aonde a tua mão não pode chegar, Deus tem providenciado outras mãos, mãos amigas, que chegam para socorrer aqueles que estão precisados. Nesta noite nós temos a alegria de ter o pastor Douglas conosco, e eu queria convidá-lo para nós falarmos um pouco do trabalho da campanha O Amor Nos Faz Um. Esta campanha que Deus está usando muita gente aí para colaborar, ajudar, que um sonho seja concretizado. Paz do Senhor, pastor Cláudio, paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco nessa transmissão. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, pastor Cláudio? Me ouve bem? Eu estou te ouvindo muito bem. Obrigado aí pelo sinal.
Nós estamos aí do lançamento, 3 dias do lançamento. Hoje é o terceiro dia após lançamento da campanha do Amor nos Faz Um. Nós temos conseguido, graças a Deus e aos corações que estão trabalhando, se dedicando, doando, chegar a um número aproximadamente de 25% do atingimento da nossa campanha. A campanha ela tem por objetivo alcançar 100 famílias. A campanha ela tem por objetivo alcançar 100 pessoas necessitadas dentro do que nós nos propomos como objetivo, como igreja. E nós acreditamos que estamos, pelo tempo que nós lançamos, que fazem 3 dias, graças a Deus, Deus tem áudio, se ficou em silêncio com a imagem, mas o que eu estava dizendo é que nós estamos avançando muito bem nesses últimos 3 dias, pelo fato de ser o lançamento num curto espaço de tempo. Graças a Deus, nós temos conseguido alcançar um objetivo bem interessante. Para aqueles que ainda não sabem, para aqueles talvez que ainda não tenham recebido a informação, deixa eu colocar aqui ela mais em maior proporção, para que vocês também possam, aqueles que ainda não sabem, possam olhar aqui como doar e como participar. Nós temos aí como objetivo trazermos uma informação mais completa no domingo de quanto nós já atingimos dessa campanha, né? A campanha tem um nome, O Amor nos Faz Um. Tudo que nós arrecadarmos iremos dar às pessoas necessitadas. E para você que ainda não sabe, ou para você que ainda não recebeu a informação, nós temos 2 formas de doar. A primeira forma que nós temos de doar é através da doação direta de alimentos. Então, você pode fazer a doação direta de alimento, de produtos de higiene, de cândida, sabão em pó, sabão em pedra, pasta de dente, sabonete, ou todos os alimentos não perecíveis que possa compor uma cesta básica. Ah, pastor, eu não tenho facilidade, talvez, para levar o alimento para comprar ou para poder entregar nesse momento aí de pandemia. Você pode entrar aqui nesse link que está aqui na tela, chamado vaca.me/977011, esse que está aqui do lado, ou se você mirar o seu celular aqui, esse QR Code, você consegue ir direto para o site e fazer uma doação, ou via cartão de crédito, ou via boleto, ou via o sistema PayPal. Então, dá para fazer isso, é muito simples. Muitas pessoas da nossa igreja já fizeram doação, uns via cartão, outros via boleto. É muito simples, e essa é a forma da gente conseguir chegar nas pessoas mais distantes. Para que vocês saibam o quanto tem sido eficiente a propagação dessa campanha, hoje nós temos mais pessoas de fora do nosso convívio, doando, do que as próprias pessoas que estão próximo de nós. Não é que nós estamos doando pouco, é que o número dos que são de fora já superou o número dos que são de dentro. Isso é possível pela oração, pela divulgação, pelo trabalhar do Espírito no coração dessas pessoas que estão doando, tanto os mais longe quanto os mais próximos. Então, essa é a atualização. Domingo, nós vamos trazer aqui alguns números de quanto nós já arrecadamos, tanto em porcentagem da meta financeira, quanto a porcentagem da meta de alimentos e de produtos de limpeza, tá bom? Então, obrigado, essa é a atualização, continuem doando, continuem se esforçando, eu sei que nós vamos chegar às famílias mais necessitadas e o evangelho chegará a essas pessoas em forma de ajuda. Deus abençoe a todos os irmãos por essa contribuição. Pastor Cláudio, no domingo a gente vai trazer mais informações sobre isso, tenho certeza que teremos boas notícias.
Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão recebendo o nosso, o nosso pedido, a nossa solicitação, e de bom grado estão respondendo. Que Deus abençoe você, que Deus continue te ajudando. A Igreja Cristã Livre, nesse trabalho, é a instituição que está recebendo estas doações. Nós temos aí, como o pastor Douglas acabou de dizer, pessoas de fora do nosso círculo diário, que têm confiado, que têm demonstrado, louvado seja Deus, um coração generoso em direção a este projeto. E o nosso coração é de atender, inicialmente, 100 famílias, como o pastor acabou de dizer, mas Deus nos mandando recursos, com certeza nós vamos atender mais de 100 para a glória do Senhor. E você pode dizer assim até, puxa vida, nós poderíamos fazer uma campanha aí com uma proposta de 1.000 cestas básicas. É verdade, é verdade. Nós poderíamos fazer, mas nós também somos conscientes da força que temos. Somos conscientes da capacidade que temos. E tudo que estamos fazendo, só estamos fazendo porque o Senhor Jesus tem nos capacitado. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos ajudadores desta obra. E veja bem que existe o dia das coisas pequenas. E Deus olha também para as coisas pequenas. Se você acha que você é muito pequenino, que a sua força é pouca, que você não tem com que contribuir, não tem com que ajudar, eu quero que você se lembre daquela senhora já de muita idade, viúva, que estava no templo e depositou uma oferta ali no cofre do templo. E a oferta que ela depositou era apenas 2 moedinhas. E o Senhor Jesus, olhando para aquela atitude daquela mulher, disse para os discípulos que a oferta daquela mulher havia sido a maior oferta que o templo tinha recebido naquele dia. Então, você pode pensar, 2 moedas? É porque aquela mulher considerou que a vida dela não estava restrita àquelas 2 moedas, mas no que Deus poderia fazer por ela. É Deus que mantém a vida, é Deus que é o doador da vida, o que mantém eu e você vivos, é Ele que nos guarda. Então, lembre-se disso, quando você ouvir aí, quando você ver aí o amor faz um, lembre-se que você pode fazer alguma coisa. Então, faça já. Não espere amanhã. Faça já, porque você fazendo assim, nós temos condições, todos juntos, de atendermos aqueles que não têm nem mesmo um grão de arroz para comer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pastor Douglas, eu gostaria que o senhor falasse, em rápidas palavras, como que essa campanha surgiu, como ela nasceu, e depois nós vamos entrar já na palavra, porque você já percebeu que o culto de hoje não é um culto com tantas oportunidades que nem o culto de domingo. Hoje, na quarta-feira, é o dia que nós queremos dedicar a maior parte do tempo que Deus tem nos dado neste culto para aprendermos, estudarmos a palavra de Deus. Tem uma mensagem quentinha aí, cheia de amor, cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Já está saindo do forno para ser servida para você. Louvado seja Deus. Fala aí, pastor. Essa campanha, ela nasceu, nós vamos talvez contar isso mais detalhadamente no domingo, se possível até com as outras pessoas que também estão envolvidas nisso. Ela nasceu dentro da janela de oração. Então, foi um chamado de Deus para nós fazermos essa campanha, para nós trabalharmos especificamente num dos propósitos que Deus nos deu, de ajudar os necessitados, e fomos guiados pelo Espírito para fazer isso, né? E cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso em função da quantidade de pessoas que estão nos ajudando e de como está acontecendo a doação, alcançando tantas pessoas que algumas a gente nem conhece, não somente pelo Espírito.
Então, aconteceu nesse ambiente de oração, nasceu nesse ambiente de oração. E no domingo, a gente conta essa história com mais detalhes, se Deus quiser. Então você está vendo que isso não é uma decisão do nosso coração. Isso é um plano de Deus que Ele está nos orientando através de oração, através de comunhão com Deus, através de compartilhamento com Deus. Eu estava ouvindo, pastor, aquele hino, aquela música no começo do nosso culto, e me lembrei que Deus ia todo dia, na viração do dia, conversar um pouquinho com Adão e com Eva, lá no jardim. Era o café. Tinha um cafezinho lá no jardim, o momento, né? Da relação. Tinha um cafezinho. O momento da relação. Tinha um cafezinho lá. É isso mesmo. Existia um cafezinho entre Deus, Eva e Adão. Que bênção do céu. Era o momento da intimidade, né? Tinha um momento que eles tinham intimidade. Exatamente. E agora você está no momento de intimidade com a palavra. Nós vamos ouvir a palavra e você debruça o teu coração aí. Abra o teu coração. Abra o teu coração para que Deus fale profundamente na sua alma, no seu espírito, porque Jesus breve vem. Saiba de uma coisa, se você ainda não percebeu, eu quero te alertar. Esta epidemia é apenas um treinamento para que você aprenda como se comportar ainda no que está para vir. E virá, mas você já está avisado. E porque você já está avisado, você vai se comportar de uma maneira aonde o nome de Deus será glorificado. Vamos orar para ouvirmos a boa palavra? Vamos orar? Você quer orar comigo? Eu quero orar com você, em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, nós te louvamos pela vida do pastor Douglas, te louvamos pela vida de todas as almas que estão ouvindo a nossa voz, vendo a nossa imagem. Senhor, eu sei que existem pessoas sedentas, pessoas famintas por ouvir a tua palavra, as tuas orientações, as tuas instruções, sentir a presença do Espírito Santo, ter as esperanças alimentadas e a fé revigorada. Por isso, Senhor, eu oro em o nome de Jesus com perdão dos pecados, para que o Senhor fale comigo, para que o Senhor fale com os teus servos e tuas servas que estarão ouvindo esta mensagem. Eu sei que o Senhor já falou com o pastor Douglas, sei que ele já está orientado pelo teu Espírito, por isso eu te peço, usa o teu filho, e que a tua palavra não volte vazia. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Amém, meus irmãos. Que bom que estamos juntos aqui e que bom que mais uma vez temos a oportunidade de aprender da palavra de Deus. Eu gostaria, junto com os irmãos, nós não vamos conseguir colocar aqui o versículo hoje, mas eu gostaria de, junto com os irmãos, abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 9, versículos 51 e 55. Pega aí o seu celular, pega a sua Bíblia, seu aplicativo aí, e você, por favor, junte aí as pessoas. Também gostaria que, por gentileza, você se concentrasse agora, não deixasse que nada tirasse a sua atenção. Tente, por favor, controlar aí as coisas que estão acontecendo na sua casa, né? De repente você deixou lá um arroz no fogão, alguma coisa você deixou para... Enquanto você está fazendo uma coisa, vai fazer outra.
Então, assim, peço por gentileza, para você tentar aí, de alguma forma, tirar as coisas que interrompem aí interrompe a sua atenção, tá? Pois não? Mira? Mira está me dizendo aqui que está tendo um pouquinho de barulho. Eu não sei se é aqui meu ou da conexão, mas enfim. Vou tentar aqui, se for meu aqui, fazer menos barulho possível do que está ao meu redor. Então, nós estamos trabalhando com Lucas, capítulo 9, versículo 51. Eu estou aqui olhando do lado, porque eu estou com a minha Bíblia aqui do lado. Nós vamos ler do versículo 51 até o 56, tá bom, irmãos? O que nós vamos falar, o que nós vamos aprender nessa noite? Nós vamos aprender um pouco sobre a oposição. Oposição. Nós estamos vivendo dias de extremos, dias muito difíceis, dias onde está difícil a gente encontrar pessoas minimamente equilibradas, pessoas que conseguem ponderar as coisas, pessoas que conseguem achar um ponto de equilíbrio entre dois pontos, né? Tentar discutir algo sem ir para uma ofensa, sem ir para uma agressão, sem ir para uma linguagem violenta, sem atacar o outro. Nós estamos vendo o dia de todo mundo estar à flor da pele. E está cada vez mais difícil nós conseguirmos estabelecermos conversas. Não se estabelece conversas, se estabelece debates, se estabelece discussões. Tudo está polarizado, cada um num polo, cada um com a sua opinião, cada um com a sua defesa, cada um com o seu candidato, cada um com a sua teoria da conspiração, enfim, cada um defendendo o seu peixe. E nós não estamos tendo a condição de equilíbrio de pensarmos que nós podemos estar sinceramente errados na nossa posição. Nós podemos estar sendo extremamente sinceros em defender algumas posições, mas estarmos sendo sinceramente errados, sinceramente equivocados. E qual que é o grande problema disso? É que quando acontece essa surdez mental, é uma surdez mental. Você tem um ponto e você não escuta mais nada. Você tem um ponto e não considera mais nada. Quando acontece essa surdez mental, somado essa surdez mental a uma religião, pronto, você criou uma fé fanática. Você criou uma fé, inclusive, contrária ao evangelho. Uma fé que ela chega a ser extremista e não radical. Tem diferença entre extremista e radical. Já expliquei. Radical tem a ver com raízes, tem a ver com profundos fundamentos. Isso é radical. Extremista, aquele que leva ao maior ponto de ação para provar aquilo que acredita. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode ser um cara extremista, extremamente errado. E você pode ser um cara radical, não necessariamente levando tudo ao extremo. Você tem a sua posição certa, você sabe quem você crê, você sabe os seus fundamentos, mas você não tem um comportamento aos extremos. Aliás, a Bíblia não defende temperamentos extremos. A Bíblia não defende isso. E nós vamos entender isso nessa noite. E sabe uma coisa? Isso é mais antigo do que você pode imaginar. Isso é mais antigo. O pastor Cláudio falou aqui do começo, do princípio, que Deus encontrava com Adão e Eva no jardim. Mas isso foi só até um tempo. Porque Adão e Eva irão pecar. E quando eles pecam, a primeira coisa que acontece entre eles é uma oposição. O homem fica em oposição a Deus, e ficando em oposição a Deus, vai ficar em oposição à mulher, e ficando em oposição à mulher, a mulher vai ficar em oposição ao homem, e a mulher ficando em oposição ao homem, vai ficar em oposição à serpente, e se estabelece essa vida desequilibrada de oposições, de separação, de lutas entre os homens, entre a humanidade, essa guerra de culpados. E nós chegamos na humanidade,
que nós conhecemos hoje. Esse desequilíbrio que o homem está um do lado do outro e não se entende. Grita-se e a voz não chega ao coração, mesmo estando do lado. Essa sentença de divisão, de oposição que veio com o pecado que está sobre nós, nesses dias de crise, nesses dias de sofrimento, de turbulência, ela está se tornando cada vez mais efervescente. Então, a gente não se une. A gente se une com aqueles que concordam conosco. A gente se une com aqueles que defendem a nossa ideia. E o outro, que se dane. Usando aqui o português chulo. E mais claro do que isso, impossível. E quando nós criamos esse tipo de personagem, de personalidade, de posicionamento, nós temos uma tendência natural, patrocinada pelo pecado, de querer aniquilar o que é oposição, de querer aniquilar o que é a voz contrária. Nós vamos querer exterminar aqueles que pensam contra nós. E você pode exterminar isso, você pode exterminar com uma fala, você pode exterminar deixando de conversar, você pode exterminar deixando de ver, ou seja, você vai sair agora da oposição e vai caminhar pela vereda do extermínio. Pastor, você está sendo exagerado. Aliás, nós como crente não fazemos isso. Isso não é do nosso perfil. Imagina, Jesus pregou o amor. É verdade, irmãos. Dá uma andadinha na internet aí, não agora, tá? Por favor. Mas depois, você já sabe do que está acontecendo. Veja aí quem está brigando e se degladiando na internet. Veja quem são as pessoas que estão degladiando. Eles estão se dizendo de Jesus também. Ponto de atenção. Então, o que Jesus tem nos ensinar sobre a oposição, sobre esses extremos, sobre essa fé fanática, e não a fé que é radical? Eu quero ler com você em Lucas 9, 51, capítulo 9, versículos 51 e 55. Nós estamos usando aqui a Bíblia, nova versão transformadora. Se você não tem essa versão, então escute. Porque aí fica mais fácil também depois de você acompanhar os versículos que eu vou citar aqui durante essa mensagem. Versículo 51, Lucas capítulo 9, versículo 51. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu e seguiram para outro povoado. Eu vou pegar uma versão aqui bíblica, a versão mais tradicional aqui, do João Ferreira de Almeida, e eu quero ler nessa versão aqui, para que você preste atenção nos versículos, especificamente, os versículos 55 e 56 desse mesmo capítulo, diz assim: Voltando, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aqui nós temos a situação onde Jesus, saindo da Galileia, está indo em direção a Jerusalém, vai passar por uma aldeia, não é recebido, essa aldeia é de samaritanos. Os discípulos, então, olhando aquela situação, perguntam para Jesus se Jesus quer que eles orem e determinem que caia fogo do céu e aqueles samaritanos sejam destruídos. Jesus, então, vai dizer que não, Jesus os repreende e diz a eles que eles não sabem que de espírito são,
e que o Filho do Homem veio, então, para salvar as almas dos homens e não para destruí-las. Lembre-se que eu estou falando aqui de oposição, ok? Oposição. No versículo 51, logo aí no começo, observe que Jesus está caminhando para Jerusalém, e ele toma essa decisão porque no versículo 51, ele percebe que está o tempo de ser elevado ao céu, ou seja, de subir ao céu, está chegando. Ele está muito próximo de cumprir o seu ministério e está indo para Jerusalém, então, para cumprir a missão, o propósito que foi enviado para a terra. Então, há tempo determinado para todas as coisas. E no tempo determinado de todas as coisas, acontecem os propósitos de Deus. Jesus tinha claro o seu propósito de existência. Jesus está vivendo no tempo chamado hoje, no relógio, no Cronos, mas a vida dele está sendo guiada pelo Kairos. Ele não faz as coisas porque quer, ele faz as coisas no tempo, mas faz as coisas dentro do tempo estabelecido por Deus. Então, ele tem claro que todas as ações dele, em todo momento, estão conectadas à sua missão. Ele tinha claro que a hora estava chegando da sua morte, e ele tinha claro que isso iria acontecer em Jerusalém. Ele sabia isso teria que acontecer para se cumprir as profecias, ele sabia exatamente o que tinha que fazer. E o que ele faz, então? Chegando essa hora, ele vai em direção a Jerusalém, como está escrito no versículo 51, e ele vai não somente de uma forma simples, não. Ele vai com determinação. Olha o que está escrito no versículo 51. Partiu com determinação para Jerusalém. Se você olhar nessa Bíblia, que deve ser alguma que você aí do outro lado tem, essa Bíblia João Ferreira de Almeida, vai dizer assim, ó, manifestou o firme propósito. Uma está dizendo determinação, outra está dizendo o firme propósito. O que isso quer dizer? Quando nós temos claro qual a nossa missão, qual o propósito que fomos chamados, quem nós somos, para onde estamos indo, o nosso plano não é só feito empurrando com a barriga. Não, 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 não. Ele é feito com propósito e é feito com determinação, é feito com firme propósito. Por quê, irmãos? Que precisa ser dessa forma. Porque para vencer a oposição, a primeira lição aqui dessa noite, para vencer a oposição, você precisa ser autêntico. Para vencer a oposição, você precisa ser autêntico. É preciso ter firme propósito e determinação para vencer a oposição. Você pode ter uma missão bonita em Deus, você pode ter um plano maravilhoso, Deus pode ter um propósito na sua vida, mas se você não tiver força de vontade, se você não tiver disposição e disponibilidade, se você não tiver claros propósitos na sua vida, no primeiro momento, no primeiro momento de oposição, de adversidade, você vai esmorecer. Então, olha que coisa interessante aqui nesse primeiro versículo. Jesus conhece o propósito da sua vida, Jesus conhece a sua missão, Jesus sabe onde ele está. E onde ele está? Ele está na Galileia, na terra, mas sabe para onde ele está indo? Para onde ele está indo? Para Jerusalém, porque será elevado ao céu. Então, ele não está simplesmente fazendo uma caminhadinha que ele está indo da Galileia para Jerusalém. Não, não, não. Ele está cumprindo o propósito. Jesus não está fazendo um plano de viagem aqui. Jesus está fazendo e concretizando o plano de salvação. Ele não está fazendo um tour da Galileia para Jerusalém. Ele está indo para um lugar onde ele vai morrer. Ele vai ressuscitar e vai cumprir a salvação que Deus tem para todo homem. Então, uma coisa que parece muito simples, um propósito de chegar em Jerusalém, se ele não tivesse isso claro, e se ele não tivesse essa convicção no seu coração do que ele estava fazendo, ele não iria conseguir concretizar o seu plano na cruz, porque passar aqui por uma aldeia de samaritano vai ser muito fácil em relação ao que aconteceu com Cristo na cruz. Pois bem, no versículo 52 desse mesmo texto, olha que coisa interessante, acompanha aí comigo. Preste atenção, por favor, pegue a sua Bíblia, acompanhe.
Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Pois bem, Jesus não desconsiderou que no seu plano, no seu propósito e na missão que ele tinha que fazer, ele teria adversidades. Observe algumas coisas nesse texto. Ele manda os discípulos na frente para encontrar um ambiente para eles, quando chegar toda a sua comitiva, terem onde ficar. Então, ele manda alguém na frente para preparar esse ambiente. Ele pede que esse ambiente seja preparado com um propósito, porque ele está saindo do lugar para o outro em peregrinação, ele terá que chegar lá e descansar para seguir a sua viagem. Ele empenha pessoas e recursos para que isso que ele está pedindo aconteça. Então, ele está primeiro na Galileia, alguém vai na frente para preparar o lugar, para que eles possam chegar naquele lugar e descansar e seguir o caminho. Parece simples, né? Mas não é. Jesus não está só pensando no seu alvo principal, no seu objetivo principal, que é chegar em Jerusalém, mas está pensando no como, ele está pensando no trajeto, ele está pensando nos passos que ele tem que fazer para alcançar isso. Por que isso é importante, irmãos? Porque a segunda coisa que está sendo ensinado aqui, para superar oposição, é necessário se preparar. Para superar a oposição, você tem que se organizar. Para superar a oposição, você tem que empregar esforços. Jesus não está simplesmente achando que ele vai fazer um estralo de dedo, chegar numa cidade e vai ter lugar para ele dormir. Então, ele sabe que a sua missão é divina e transcendental, mas ele está cumprindo um papel como homem. E talvez seja esse um dos grandes problemas que nós temos hoje, né? Porque a gente coloca tudo na conta de Deus ou na conta do diabo e não se prepara, não se esforça, não se organiza, não prepara ambiente, tanto ambiente externo quanto ambiente interno. A gente só quer o resultado, a gente só quer a performance, a gente só quer chegar e pegar tudo pronto. Trabalhar, não. Isso é contra o ensinamento de Jesus. Jesus está mostrando como devemos fazer para superar a oposição. E quem ele está mandando na frente? Os seus discípulos. Porque ele sabe o que está fazendo, mas nós vamos perceber que os discípulos não sabem muito, não. E quem é discípulo de Jesus aqui? Eu e você. Então, tenta se identificar nessa história. Se você está mais para Jesus, ou se você está mais para discípulo, ou se você é o samaritano, porque a gente precisa se encontrar quando está lendo e estudando a Bíblia, que personagem nós estamos sendo na vida hoje. Nós não venceremos qualquer tipo de adversidade se não compreendermos que tem uma parte mínima que a gente tem que fazer. Essa crise está nos ensinando algumas coisas, irmãos. Essa crise do Covid, essa pandemia, ela está ensinando, por exemplo, que a gente gastou dinheiro no lugar errado. E tem coisas dentro da nossa casa que a gente não precisa. E tem dívida que a gente fez que a gente não precisava ter feito. Essa pandemia está nos ensinando que nós empregamos os nossos esforços em coisas banais, em coisas medíocres. Essa pandemia está nos ensinando que o nosso emprego, que é onde depende a nossa subsistência, é frágil. Então, sabe o que essa pandemia está nos ensinando? Que a gente está sofrendo contra a oposição, contra a adversidade, porque nós não nos organizamos, porque nós não nos preparamos, porque nós não temos uma noção mínima de poupar. Nós não fazemos planejamento nenhum. Então, a gente acha que nós somos crente mesmo, né? É Deus que resolve, nós dependemos é Deus que cuida de tudo, então, assim, Deus que cuida da gente. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Aliás, a Bíblia vai dizer que Deus, as parábolas de Jesus, é ele dando talentos, ele dando dons, ele dando capacidade para o homem administrar. E ninguém vai administrar com sabedoria se não planejar. Então, você observa que Jesus está ensinando que, para vencer oposições, você tem que se preparar. Versículo 53. Eu estou aqui indo rápido para a gente poder cumprir aqui o nosso horário. Versículo 53, leia comigo aí 53. Contudo, olha só, o contudo vai fazer uma divisão aqui. Jesus sabe do seu propósito, Jesus sabe para onde ele está indo, Jesus está indo com os discípulos, Jesus está mandando gente na frente, ele está fazendo tudo que humanamente ele tem que fazer. Contudo, veja bem, você pode fazer tudo certo e pode dar errado. Então não fica pensando que, eu fiz tudo, eu jejuei, eu orei, eu dizimei e deu tudo certo. Às vezes pode dar errado. Esse contudo aqui está mostrando isso. Essa fé que pensa que faz tudo certinho para colher tudo certinho é uma fé infantil. Porque Jesus tem uma promessinha que ele faz para nós que é assim também.
no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Então, o bom ânimo é quando a gente tem a adversidade, a oposição, o problema, e a gente supera em Cristo isso. Então, essa palavrinha que está aqui no versículo 53, de contudo, ela vai mudar essa história. Jesus faz tudo certinho. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Aqui tem um dado histórico da inimizade que existe entre samaritanos e israelitas. Se você ler o livro de 1 Reis, 2 Reis e Crônicas, você vai entender muito bem isso, e é uma boa leitura aí nessa fase de pandemia e de distanciamento social. Por quê? Porque a gente sabe que essas nações se dividem, as tribos se dividem, os povos se dividem, e Samaria vai corromper a adoração. Não só Samaria, não só o reino de Samaria, Jerusalém também. Mas o fato é, se cria então uma inimizade entre israelitas e samaritanos, né? Exatamente contra as inimizades que existem entre países que estão em guerra até hoje, como, por exemplo, o próprio Israel e as nações da Palestina. Essa diversidade acontece até hoje. Então, Jesus indo para uma aldeia de samaritanos, quando ele chega lá, o povo não recebe. Não é possível ter hospitalidade entre samaritanos e judeus, entre samaritanos e israelitas. Mas aqui tem uma outra lição, além desse dado histórico que nós precisamos aprender. Jesus estava agindo, vivendo, segundo o propósito do seu Pai, segundo a missão que o seu Pai lhe deu. Então, suas atitudes estavam muito claras, suas convicções eram muito públicas, o seu testemunho era muito evidente. Então, quando constataram que ele estava indo para Jerusalém, também se constata que ele está indo na cabeça do samaritano, prestar adoração, que é o caminho de Jerusalém. E o samaritano, nós sabemos que não prestava adoração no templo. O que isso quer dizer para nós? Esse comportamento público de Jesus que causa, em relação a ele, estranhismo, oposição. Muito simples. Se nós somos filhos da luz, é impossível que as nossas convicções, que os nossos comportamentos espirituais fiquem escondidos e não sejam notados pelos homens quem nós somos. Não existe crente agente secreto. As pessoas precisam olhar para a sua vida e saber para onde você está indo. As pessoas precisam olhar para a sua vida e saber a quem você pertence. As pessoas precisam olhar para a sua vida e entender que você tem uma missão e que ela não é simplesmente uma missão, um propósito humano. As suas atitudes precisam dizer isso. Esses samaritanos ficou evidente para onde os discípulos de Jesus estavam indo por causa das suas atitudes, por causa do seu comportamento, por causa da sua etnia, porque eles estavam ali de passagem. Alguma assimilação conosco? Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos na Terra. Agora, nessa peregrinação, as pessoas estão percebendo qual é a nossa missão? Quem nós somos? Mais do que isso, querido, você precisa ter a convicção nessa noite que nós estamos expostos ao mundo físico, ao mundo espiritual, a pessoas, a relacionamentos, a anjos e a demônios. Sabe o que isso firma aqui? E precisa estar claro na sua fé? Que nós vamos sofrer oposição por causa disso. Que essa exposição, sendo luz e sendo sal, vai nos trazer, essa exposição vai nos trazer uma oposição enorme. Você vai ser mais odiado do que amado. Então, vai ser inevitável alguns sofrimentos. Eu escrevi algo aqui que a gente precisa saber desses dias. Se você já não sabe, eu tenho certeza que você já sabe. Você não está vivendo os seus primeiros passos no Evangelho. E se tiver alguém aqui ouvindo, ou que irá ouvir, que está vivendo os primeiros passos do Evangelho, grave essa frase. Você e eu estamos em uma guerra, e não em um spa. Nós estamos em uma batalha,
e não em um playground. E essa crise, esse problema, essa reclusão, essa história de igreja com porta fechada, está deixando a gente com o parafuso meio solto. Porque a gente esqueceu que nós já estávamos expostos e iríamos sofrer isso em algum momento, só que a gente não quer. E eu preciso lembrar você nessa noite, por que essa exposição acontece? E por que essa oposição acontece? Leia comigo, abra sua Bíblia aí comigo, vou dar um tempinho para você fazer isso, em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 12. Pega a sua Bíblia aí, abra aí, Efésios 6, 10 e 12. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios 6, 10 e 12. O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos. Entendeu porque eu falei que você não está na guerra? Você não está no spy nem no playground? Você está numa guerra e numa batalha? Nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. O problema não é o governador da nossa cidade e o presidente do nosso país. São governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, assim, ó, nós estamos expostos à oposição dos homens, mas isso é fichinha em relação a essa outra exposição aqui de guerra espiritual, que nós somos aconselhados, nós somos doutrinados, nós somos admoestados a vestir uma armadura para entrar nessa luta. E aí, se você ler dos versículos 13 até o versículo 17, você vê quais são essas armas. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa exposição, ela é o tempo inteiro. Agora, ela está se materializando. Essa oposição está se materializando de várias formas, contra a sua fé, contra a sua família, contra o seu emprego, contra o seu dinheiro, mas ela sempre esteve acontecendo, mas nós nos sentimos num playground espiritual, num spa espiritual, como se nós estivéssemos numa bolha. Para superar, terceira lição aqui, para superar a oposição, é necessário que nós tenhamos claro que nós estamos expostos a uma dimensão espiritual muito maior do que nós estamos vendo. Então, veja, tem uma oposição que Jesus está dizendo aqui que está acontecendo, que ela é de ordem espiritual. É uma dimensão que vai além do que a gente vê com os nossos olhos carnais. Nós precisamos ver com os olhos espirituais. Mas para ver com os olhos espirituais, tem que ter claro o propósito de quem é e para onde está indo. Por isso que Jesus vai agora mostrar no versículo 54, que nós vamos entrar agora, como ele via diferente dos discípulos. E a questão é que essa não é uma condição privilegiada de Jesus. Jesus está ensinando que nós precisamos chegar nesse mesmo nível de visão. Olha o que está escrito no versículo 54. Vamos voltar juntos lá. Lucas 9, 54. Vamos lá. Peraí. Cheguei. Versículo 54. Percebendo isso, aos discípulos, perceberam que tinha oposição, que os samaritanos não queriam receber Jesus, que tinha um pessoal do contra Jesus, que não aceitavam quem Jesus era. Olha só o poder desses homens. Olha só o poder dos discípulos. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A gente dizendo o que Jesus tem que fazer. A gente dizendo o que Deus tem que fazer. Olha que coisa bonita que está acontecendo aqui. O homem, a criatura mandando no Criador. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, Senhor, quer que mandamos cair fogo do céu para consumi-los? Oh, que coisa maravilhosa, hein? Descer fogo do céu, hein?
Que coisa linda, coisa maravilhosa. Oh, esse povo aqui da canela de fogo é uma maravilha. Esse povo aqui que, né, que queima até coronavírus, esse povo. Irmãos. Só que aqui tem uma coisa interessante. Eles estão vivendo a experiência dos outros. Essa frase que eles estão usando aqui é porque eles têm um dado de experiência histórica lá de Elias, quando matou 102 homens samaritanos fulminados. Lembra lá, se você voltar lá no 2 Reis, capítulo 1, Elias passa por aquela questão lá com os profetas de Baal, e o que acontece? Acabe, então, manda um capitão com 50 homens atrás de Elias para prendê-lo. Então, Elias, que naquele momento representava na terra a própria voz de Deus, manda que aqueles homens, então, o prenda, se ele não for homem de Deus. E quando os homens vão fazer isso, cai fogo do céu sobre 50 homens e um capitão. Acabe, pensando que tem poder, manda uma segunda tropa. Essa segunda tropa vai morrer mais 50 homens e um capitão. Até que a terceira tropa, o capitão é mais inteligente, chega se humilhando e não morre 50 homens. Mas até alguém usar de prudência, o Deus morreu 102 homens, entendeu? Ó, fica a dica, até alguém usar de prudência, morreu 102 homens. Alguma correlação que a gente está vivendo hoje? Pensa aí. Pensa aí. Mas eu não quero falar da prudência do terceiro capitão. O que eu quero falar é da infantilidade dos discípulos. Eles queriam viver aqui, com Jesus nessa situação, a mesma situação que Elias viveu. Porque olha só que interessante, olha as correlações. Estão lutando contra Deus, contra Jesus, ungido de Deus, estão contra os samaritanos, e que estão representando Jesus. Então, o que eles vão fazer? Ora, receita de bolo. Vamos fazer o que Elias fez. Vamos orar a Deus e vai cair fogo do céu. E vai consumir os homens. E é assim, irmãos, muitas vezes que nós estamos lidando com a oposição. Qual que é a melhor forma de lidar com qualquer oposição? Destruindo ela. Correto? Se eu tenho uma oposição, se eu tenho que alguém que não concorda comigo, qual que é a forma mais fácil? Destrói, xinga, acaba, aniquila, queima. Queima no mármore do inferno a oposição. É assim? Não, não é assim. Para o cristão não é assim. Para o religioso é assim. Para o cristão não é assim. Jesus havia estabelecido sobre os discípulos autoridades. Então, eles achavam que podia pegar essa autoridade que estava sobre eles. Lembre-se que eles já tinham feito milagres. Lembra-se que alguns deles já tinham visto Elias e Moisés no Monte da Transfiguração com Jesus. Esses camaradas tinham experiência espiritual, que eles começaram a se apoderar dessa autoridade com uma convicção de que estavam totalmente do lado certo. Ora, se nós estamos do lado certo, Deus vai atender o nosso pedido. Jesus vai fazer o que ele está mandando. Né? Jesus vai ser contra a gente? Claro que não, ele vai atender o que ele está pedindo. Então, eles tentam calar a voz contrária. Algumas perguntas aqui para nossa reflexão. Estaríamos nós, neste tempo, tentando calar os nossos opositores pela oração, pelo jejum, pelos atos espirituais, pelos atos proféticos? Será que nós estamos tentando calar a voz contrária a nós, cristãos, discípulos de Jesus, de pessoas que têm opinião diferente de nós, usando as mesmas armas de morte? Vou te dar um exemplo. Tem um post na internet assim, ó. Tem lá, mostra o Carnaval do Brasil, e tem lá um personagem como Satanás arrastando Jesus. Aí tá escrito assim embaixo, a fatura chegou. Irmãos, e eu vi um monte de crente postando isso. Eu fiquei pensando, olha só, que Deus é esse que lança mão das armas de morte para punir o pó? Que Deus é esse? Que Deus é esse que vai trazer uma fatura de milhões, sendo agora de flagelos, não de mortos, mas de pessoas que estão sofrendo nas suas casas, reclusos, que não tem nada a ver com uma atitude que foi feita irresponsável? Deus vai punir toda a terra. Então, Deus está punindo a terra por causa do Carnaval do Brasil. Deus está punindo a terra com morte. Irmãos, oh, meu Deus do céu, mataram o Filho de Deus, pregaram numa cruz. Que fé é essa, irmãos, que nós estamos vivendo hoje? Que a gente está achando que
Olha só, aí esses dias eu vi uma coisa que eu achei muito interessante. Não, porque o vírus já estava aqui no carnaval e não podia aglomeração, não sei o quê. Nós fizemos descende no mesmo mês do carnaval, com semanas diferentes. Nós fizemos descende, ficamos chorando nas nossas casas, para quem não foi lá nos estádios. Então, o coronavírus se proliferou lá no carnaval, mas no descende, não. Que tipo de raciocínio espiritual é esse? Porque é disso que os discípulos estão lançando mão aqui. É contra a gente? Então morre, diabo. Morre, tem que matar, tem que vir fogo do céu, acaba com esse povo. Que mensagem é essa? Então, existe uma coisa aqui muito interessante quando você fica muito irritadinho com alguma coisa. Muita coisa te ofende, ofende o seu Deus, ofende a sua religião. Que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão melhor de quem nós somos. Essa irritação dos discípulos aqui não estava revelando um partidarismo a favor de Jesus. Não, não. Eles estão usando da situação por causa do preconceito, do racismo e do ódio que ele tem do samaritano para matar o samaritano. É isso que eles estão fazendo aqui. Eles não estão defendendo Jesus, eles estão defendendo eles mesmos. Eles querem usar do poder para exterminar o samaritano, porque dentro deles ainda há um ranço religioso de que só eles são filhos de Deus. Isso vai ser morto depois, isso vai morrer lá na cruz com Cristo, e depois da descida do Espírito Santo, esses discípulos vão se converter de fato. Mas aqui, eles estão cumprindo o seu desejo. Alguma coisa parecida com o que a gente faz hoje? Então, aqui está sendo revelado o ódio dos discípulos pelos samaritanos. E eles querem lançar mão de uma espiritualidade poderosa que faz cair fogo do céu e santifica a terra. Espírito de oposição. Espírito de oposição. Não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver com Jesus. Quarta lição, então, aqui nesse versículo 54. Para superar a oposição, não se pode lançar mão de emoções. Emoções da carne e justiça própria. A nossa justiça própria, advogando por Deus, é injustiça para com Deus. Sabe o que nós esquecemos aqui? Quando estamos numa posição de querermos defender a santidade de Deus pelas nossas causas, que todos nós, pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, que nós não temos mérito nenhum, que nós não chegamos ao estágio que chegamos por algo que nós fizemos, mas nós chegamos no estágio que nós chegamos pela graça do Senhor, que superabundou em nós, porque em nós mesmos tinha muito pecado. Agora, nós, revestidos então dessa graça, dessa santidade, dessa justificação feita pela obra de Cristo, a gente acha que a gente é melhor que os outros. Então, qualquer um que não se enquadre nessa caixinha, pau no gato. E vai lançar a mão do quê? Deus está ao meu favor. Estamos caminhando para o fim. Acompanhe comigo o versículo 55. Vou ler aqui na versão mais tradicional, para não perdermos aqui o sentido do que Jesus disse. Voltando-se quem? Jesus. Para quem? Para os samaritanos? Jesus nem deu bola para o samaritano, voltou para os discípulos. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis que espírito sois. Sabe qual é o problema de quando nós não... Sabe onde nós nos perdemos quando a gente vai lidar com a oposição, com a adversidade? Quando a gente não se conhece. Aqui está claro, os discípulos não sabem quem eles são, os discípulos não sabem quem eles representam, os discípulos não sabem a autoridade verdadeira que há sobre eles. Jesus está falando sobre representatividade. Vocês não sabem de quais espírito, o que deveria vir de dentro de vocês.
Vocês não estão entendendo quais deveriam ser as motivações de vocês. Vocês não são guerrilheiros, milicianos do céu. Vocês são pacificadores. Vocês são misericordiosos. Fica claro que eles não se conheciam. Eles não se conheciam como grupo e não se conheciam como pessoa. Eles não se compreendiam. Eles não compreendiam qual que era a missão que eles estavam participando. O pastor Luiz Hermínio diz uma coisa que é muito, muito interessante, e eu gravei essa frase, que herança é o que você deixa para os seus filhos. E legado é o que você deixa dentro dos seus filhos. Herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa dentro dos seus filhos. Os discípulos estão querendo herança, não estão querendo legado. Jesus está ensinando coisas para ficar dentro deles e para transformar caráter, para tornar eles representantes de Cristo, tornar eles discípulos. Nós, por causa da religião, queremos nos tornar cristãos, mas não queremos nos tornar discípulos. Então, nós queremos defender uma bandeira do cristianismo, mas a bandeira de Jesus, que é ser discípulo, muitas vezes nós não queremos. E não queremos que Jesus, então, traga para dentro de nós o legado como filhos de Deus, nos tornando de novo a imagem e a semelhança de Deus. E quando nós não queremos isso, a nossa forma de se comportar vai ser repreendida por Cristo. Porque se eu estou dizendo que sou de Cristo e não sigo o evangelho de Cristo, ora, esse mesmo Cristo vai me repreender. Porque você não pode se dizer de Jesus, representante de Jesus, discípulo de Jesus, e não seguir a Jesus. Então vai chegar uma hora que a própria palavra, o próprio evangelho vai nos levar a um funil que a gente vai ter que decidir se a gente serve a Deus ou se a gente serve os nossos princípios. Então, nós estamos tentando eliminar, talvez, os nossos inimigos? Será que nós estamos tentando lançar armas, lançar mão de armas que não são de Deus? Será que nós estamos matando pessoas sem pegarem armas de fogo? Só com a nossa palavra? Só com ódio? Só em eliminando? Ah, essa pessoa não fala mais, isso aqui eu não quero nem saber. Ah, deixa esse cara pra lá. Isso aqui não, isso aqui risquei da minha lista. Bloqueei aqui no meu WhatsApp. Você virou um assassino, cara. Você está virando um assassino sem pegar uma arma. Porque toda vez que você elimina a oposição sem olhar para ele como imagem de Deus, quer dizer que você não entendeu do que você é feito, você não entendeu a sua missão, e esse é o quarto ponto aqui. Para superar a oposição, primeiro, eu preciso entender do que eu sou feito. Eu preciso entender em quem eu acredito. Eu preciso aprender. Eu preciso compreender a quem eu estou servindo. Último versículo e terminamos. Versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Veja bem, seguiram para outro povoado. Não caiu fogo do céu, Jesus não brigou com ninguém, Jesus não levantou bandeira, não quis provar que ele era o Filho de Deus, que ele tinha uma missão, ele não quis provar nada. Porque tinha um foco, tinha um propósito. Como é que Jesus venceu a oposição e mostrou para os discípulos, e está mostrando para nós como é que nós vencemos a oposição, qualquer que seja, contra a nossa vida, nesse momento de crise que nós estamos vivendo? Servindo ao Pai. Nós vamos vencer a oposição, a adversidade, os inimigos da nossa alma, com um propósito claro de servir ao Pai. Jesus vence, Jesus simplesmente vai embora, porque ele tem um objetivo muito maior, ele está indo para Jerusalém. Jesus não se preocupa em ter razão. Jesus não está preocupado em ter razão, Jesus está preocupado em levar salvação. E para levar salvação, ele não pode destruir aqueles samaritanos. Porque se ele destrói aqueles samaritanos, ou permite que os discípulos destroem os samaritanos, ele é depor contra o seu próprio plano de salvação. Então, Jesus não vai disputar razão. Não, ele vai promover salvação. Como é que Jesus vence a oposição? Ele simplesmente segue para outro povoado, não ignorando as pessoas, mas ignorando o comportamento delas. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que ignorar comportamento significa ignorar pessoas. Não, você pode ignorar determinados comportamentos, mas não matar as pessoas. Você pode ignorar determinadas palavras, determinados comportamentos, mas não necessariamente eliminar aquela pessoa da sua vida. Jesus não está eliminando ninguém aqui.
Jesus não está permitindo que os discípulos eliminem ninguém aqui. Ele simplesmente ignora aquela situação. Por quê? Porque ele está indo para Jerusalém. Porque ele precisa entregar a sua vida. Então, o que é um homem que vai morrer numa cruz por toda a humanidade? Uma picuinha com um samaritano. Então, sabe, irmão, nós temos dentro de nós um poder de levar a mensagem de vida, mas a gente tá se prendendo com picuinha. A gente gasta mais tempo vendo besteirinha na internet do que nos aprofundando na palavra. Nós estamos, em vez de nós nos aprofundarmos na palavra, na oração, na busca, no jejum, em vez de nós nos engajarmos, por exemplo, nessa campanha para ajudar o próximo, para ajudar os necessitados, nós estamos fazendo da nossa isolamento social férias, entretenimento. Estamos se perdendo no momento que a missão tem que ser cumprida. Eu não estou julgando ninguém, eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre ninguém. Eu estou dizendo para a gente não perder o foco. Por isso esse chamamento. Os discípulos aqui estão perdendo o foco. Jesus não perde o foco. Então, eu não venço no Evangelho, eu não sou um vencedor no Evangelho quando eu destruo o meu opositor, porque o meu opositor é o meu próximo. Jesus disse para eu amar o meu inimigo, para eu ir em direção ao meu inimigo, porque se eu só for em direção ao meu amigo, até os pagãos fazem isso. Jesus vai ensinar. Eu só venço no Evangelho se a minha parte contrária, se a minha oposição, se a pessoa que me ofende, se a situação que me ofende, se aquilo que me irrita, for visto como imagem de Deus. Porque senão você vai querer eliminar mesmo. Se você não olhar o próximo, o opositor, aquele que te ofende, como também imagem de Deus, que ainda não encontrou salvação, você vai querer eliminar ele. E quando é que eu venço no Evangelho? Quando é que eu venço? Quando eu consigo enxergar nesse a visão de próximo. Então, o quinto aprendizado e último que tem aqui é que para superar a oposição, nós precisamos olhar para os homens como Deus olha. Nós precisamos amar os homens como Jesus ama. Deus não olha para o homem, que é o seu opositor, que é aquele que não se enquadra na sua justiça, como o seu inimigo. Não, ele não encara assim. Ele encara como filho perdido, ele encara como ovelha longe do aprisco. Sabe por quê? Porque ele, sabendo dessa condição do homem, enviou o seu filho para resgatar o que estava perdido. E Jesus vai dizer isso claramente da missão dele. Olha como ele conclui o versículo 56. Porque o filho do homem não veio para destruir as almas. Que almas? Todas. Você acha que é só a alma que é bonitinha, cheirosinha, que é heterossexualzinha, que vai na igrejinha? Você acha que é só isso? Irmão, nós precisamos entender qual que é o objetivo do amor de Deus para a humanidade. Vai muito além do nosso quadradinho, da nossa caixinha. E nós estamos se preocupando com oposições imbecis. A igreja vai ficar aberta ou fechada? O Dória está certo ou está errado? Ai, a Globo lixo ou a Globo não sei o quê. Irmão, deixa de ficar perdendo tempo com coisa imbecil, olhar para as coisas que são de cima. Nós somos os representantes autênticos do Evangelho de Cristo, que nos chama a pregar a vida e não a destruição. Que tipo de crente, de discípulo, que tipo de credo é esse nosso? E sabe o que é o mais maravilhoso aqui, para concluir? Que você acha que Jesus está pensando só nele? Ô, irmãos, Jesus está livrando os discípulos. Então, essa mensagem que eu estou trazendo para você aqui nessa noite da palavra de Deus é para livrar a mim primeiro e para livrar a você. Sabe por quê que é para livrar a mim primeiro e a você? Porque, veja bem, Jesus está indo para Jerusalém, não está? Ele não vai voltar. Mas e os discípulos? Eles vão ter que fazer uma obra. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo... Abra aí comigo, Atos capítulo 1... Atos, capítulo 1. Fala igual eu falo lá na igreja. Quem está dormindo, acorda. Né? No sofá é mais fácil para dormir. Dá uma cutucada aí no seu vizinho. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, acorda, irmão, a pregação não acabou. Atos, capítulo 1, versículo 6.
Olha só. Esses discípulos que queriam matar samaritano estavam aqui nessa rodinha, tá? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Estão preocupados ainda com os tempos. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações. Tempos e estações, Kairos de Deus não é para nós. A gente só tem que viver o Cronos. Que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, aí vai falar, para vocês, ok? Tem coisa que não é para a gente saber, mas que é para a gente saber. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem e o recebeu, ocultando a seus olhos. Ou seja, o que estava acontecendo aqui no Lucas 9:51 está se cumprindo aqui. Ó. Ele foi para Jerusalém para ser levado ao céu. Mas e os discípulos? Vão ter que pregar onde? Jerusalém, Judéia. E que mais? Samaria. Agora eu fico pensando o seguinte: imagina se esses caras, se Jesus tivesse permitido, esses caras tacar fogo em todo mundo em Samaria. Aqueles que não receberam Jesus numa aldeia de Samaria, permitisse que fossem fulminados. Aí depois esses mesmos caras, cheios do Espírito Santo, iam ter que voltar nesse lugar e pregar o amor de Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque você já deve ter feito isso. Ter batido boca com gente que não precisava, ter defendido causas que não era sua, e depois estava passando na rua, o cara te viu com uma Bíblia na mão. Depois chegou numa igreja, você descobriu que o cara era crente. Depois você chegou num lugar que você tinha que pregar o evangelho, estava lá aquele cara que você se opôs, que você falou besteira para ele. Ou nunca aconteceu isso com você? Ou essa história aqui dos discípulos é só uma conjectura? Não, irmãos, Jesus está livrando os próprios discípulos da missão, do propósito que eles ainda não tinham enxergado. Jesus não ia permitir que eles matassem aquelas pessoas e depois voltassem naquele mesmo lugar para pegar um evangelho de amor. Jesus quer nos livrar de coisas imbecis que nós podemos fazer por causa das nossas convicções erradas, por causa da nossa oposição. E o último versículo, para você ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. Atos capítulo 8. Atos capítulo 1. O Evangelho em Samaria. O Evangelho em Samaria. O Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele. Da morte de quem? Na morte de Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Que estava onde? Em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, lembra? Desceu o Espírito sobre eles. E então lá se fundou a igreja primitiva. Sobre a doutrina desses apóstolos, desses discípulos. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, o evangelho vai chegar lá com esses homens dizendo que aprenderam de Cristo e dos apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava a Cristo. E as multidões, irmãos, olha isso. Olha o propósito de Cristo com os samaritanos. Por que não descer fogo do céu sobre os samaritanos? E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Sinais que ele fazia em nome de quem? Em nome de Cristo. Veja bem, os discípulos, anos atrás, queriam pegar esses sinais e fazer descer fogo do céu. Agora Filipe está aqui fazendo sinais para gerar vida. Continua sendo os mesmos samaritanos que se opõem aos judeus. Continua sendo o mesmo povo que é contra a mensagem do evangelho, mas agora, com sinais de amor, com sinais de poder, ouvem a palavra de Deus. E por que eles ouvem?
porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue. Olha o que está acontecendo, o que aconteceu em Samaria. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Ô, meu irmão, o que tem por trás da oposição do evangelho é espírito maligno, é o mal. Quando você chega cheio do poder de Deus e com amor, o mal é destruído sem destruir pessoas. Não se esqueça que um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, onde a maior concentração de cartas escritas, era um perseguidor do povo de Deus, era uma oposição a Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus, então, estava preparando esses mesmos discípulos para voltar nesses lugares e levar o amor, e se necessário fosse, não matar, mas agora morrer, se necessário fosse, por essas vidas. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus traga a cada coração nessa noite o poder do amor do Espírito Santo e que nós não peguemos em armas, a não ser nas armas espirituais, que nós não lancemos a nossa boca maldição, mas bênção, que nós não façamos facções, mas nós que sejamos de Cristo e esse crucificado, e que nós possamos adorar a Deus e esse o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe os irmãos nessa noite, que o Senhor traga sobre cada coração nessa noite maior iluminação do Espírito, aquilo que eu não consegui fazer, aquilo que eu não consegui dizer, aquilo que eu não consegui expressar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer, porque nós somos chamados para sermos discípulos, imagem de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Cláudio, Deus abençoe. Obrigado pelo tempo. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nós acabamos de ouvir a pregação do Evangelho de Jesus. Amém. O Evangelho puro e simples. Amém? O Evangelho descompromissado com as discussões, as pendengas, as vãs palavras, as vãs discussões dessa baixa terra. Não que nós não nos preocupamos com as coisas aqui da terra, claro que nos preocupamos, mas o conselho bíblico é para que nós não entremos nessas pendengas, nessas conversações que não produzem paz e alegria. Eu estava ouvindo a pregação nesta noite e cabeça de pastor é uma imensa biblioteca bíblica. A gente, pastor que conhece as escrituras, sabe bem o que eu estou dizendo. A gente vai ouvindo a palavra e a mente vai trabalhando, informando aonde aquilo está escrito, como aquilo se cumpriu, como aquilo se deu, e através da pregação as coisas vão ficando ainda mais claras, mais iluminadas na nossa vida. Louvado seja Deus. Veja aí o final dessa pregação. Preste atenção nisso. Analise a tua fé. Se você está exercendo uma fé extremista ou uma fé radical. Louvado seja Deus. Imagine você, Filipe agora, depois de Jesus morto, crucificado e ressuscitado, depois de Jesus ter concedido o seu espírito e o seu poder a toda a igreja para que ela tivesse autoridade de anunciar o evangelho. Filipe foi o homem usado para visitar a cidade de Samaria. Imagine você, aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer te conduzir para que você seja o anunciador dessas gloriosas boas novas. Tudo isso está muito claro
da maneira que você tem que se comportado como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro lutador pela expansão do evangelho. Eles estão nos olhando, eles estão nos vendo, eles estão esperando uma atitude nossa. Não se meta em vãs discussões, não perca seu tempo. Não perca seu tempo sendo apenas um papagaio repetidor de mensagens de gente que você nem conhece. Repetidor de mensagens que você não sabe nem onde foram geradas. Simplesmente porque elas trazem lá uma tarja dizendo que é de Deus, que é de fulano de Bertano, você sai como se fosse um mensageiro glorioso anunciando tudo isso. Cuidado. Eles estão nos olhando. Eles estão esperando uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de edificação, igual essa que nós acabamos de ouvir nesta noite. Evangelho puro e simples. Não se esqueça que o evangelho começa no coração. Deus abençoe o pastor Douglas nesta noite, por esta boa e gloriosa mensagem. Deus abençoe você, que debruçou seus ouvidos para aprender, para ouvir, para ser instruído em como ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É isso que o reino precisa, de pessoas compromissadas com a Jerusalém celestial. Quem está compromissado com a mensagem de Jerusalém celestial jamais destruirá vidas. Ao contrário, morrerá pelas vidas. Esse é o princípio do Evangelho. Nós estamos aqui para servir e não sermos servidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo, como disse o pastor Douglas, explane ainda mais tudo isso em seu coração. Estas as minhas considerações particulares de tudo que eu ouvi nesta noite. Você também deve ter as tuas, e nós as respeitamos do mesmo jeito, para a glória de Deus. Nós vamos encerrar orando, e eu quero ainda oferecer uma oportunidade ao pastor Douglas, se ele tem mais alguma coisa a dizer, que ele esteja orando por mim e por você, e no final nós daremos a bênção no final deste culto, em o nome de Jesus. Pastor Cláudio, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ótimo. Eu sempre pergunto, irmãos, me perdoam, é porque a minha internet às vezes é mais difícil, então eu sempre tento validar para saber se os irmãos estão ouvindo bem. Então vamos orar. Eu não tenho mais consideração, não. Eu estou sofrendo aqui com essa palavra que eu preguei. É difícil, mas é necessário. Vamos orar. Eu oro e o Senhor dá a bênção. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado de aprendermos a tua palavra e estarmos juntos aqui. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos trazido, ó Deus, conservados pelo teu Espírito Santo até este dia. Ajuda-nos a ter uma mensagem de paz, de misericórdia, que nós possamos ter dentro de nós a germinação do fruto do Espírito. Que o amor seja, ó Deus, o azeite que cai sobre toda e sobre qualquer intenção do nosso coração. Que possamos ter domínio próprio e mansidão e sermos agentes de paz e não promotores de nenhuma divisão, porque o Senhor nos uniu a Deus e fomos chamados a unir outros homens a Ti, pelo Teu sangue e pelo trabalhar do Espírito Santo, que convence a cada homem do pecado, da justiça e do juízo que é feito por Ti. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém.
Você gostou dessa live? Você gostou deste culto? Esse culto fez bem para a tua alma? Esse culto fez bem para o teu coração? Evangelho puro e simples. Transmita, passe todas essas informações aí nas redes, transmita para os seus amigos, porque isso também vai fazer bem para eles. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós aguardamos você no próximo domingo, que já está chegando, às 10h30 da manhã, para o nosso culto glorioso, aonde o Senhor continuará abençoando você e a sua família. Não esqueça aí de avisar as crianças do ICL Kids. É uma benção. Amém? Levante a sua mão para o céu, que nós vamos te abençoar agora em nome de Jesus.